Bom Olá, dia! gente! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem com vocês? E aí? Como que vocês estão? Aquecendo Animadas? os motores, né? Hã? Prontas para o nosso papel? Prontas, prontíssimas. Pra Então gente falar solta aí os das cachorros para a pessoas. gente começar. Hã? Então solta os Ó o cachorros. cachorrinho, ó o cachorrinho. O cachorrinho tá participando também. Esse é Esse meu, esse é cachorrinho é meu. assíduo, né, Ele nas também quer lives. participar. Ele também quer participar desse papo, gente. Ai, meu Então, Deus. olha só. Então vamos começar vamos fazer a nossa introdução, né? E a gente está com Sim, esse projeto de toda semana ter um papo com vocês, um papo com elas. E hoje o nosso tema é sobre pessoas difíceis versus pessoas fáceis de lidar. Quem é você? Quem é você na fila do pão? A pessoa fácil ou a pessoa difícil? Ou depende da situação? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, com o intuito de contribuir um pouquinho para você que está do outro lado, para você conseguir se ver em certas situações e poder, de certa forma, contribuir em como você pode lidar com essas pessoas ou também aprender a controlar o seu jeito de vida se você é essa pessoa, né? é. Então é isso. Vamos lá, Aham. meninas. Vamos! Bora começar, né? Antes de Então, começar, a gente tinha que falar um falar. pouquinho. A gente tinha que falar um pouquinho para vocês, um pouquinho só. Vocês viram que a gente mudou ali o nosso nome, né? Para Conte com Elas, para a gente ficar mais perto de vocês. A gente achou que isso dava uma ligação e também para dar uma renovada aí na gente. Todas as pessoas sempre estão precisando de um ânimo assim, não é? Não é, Cátia e Bela? Todas as vezes a gente tem que dar uma renovada no nosso serviço, na nossa casa, na nossa vida. Isso é importante para te, né, motivar cada vez mais a continuar esses projetos que a gente tem na vida. Então, eu gostaria só de falar isso para vocês, que essa é a primeira live aí com a nossa configuração nova do Conte com Elas. É isso. E aí, já posso começar a falar aqui das pessoas fáceis, das pessoas difíceis, de Pode. tudo isso, Mete dessa bala. galera? Hã? Eu quero fazer uma pergunta. Mete bala nisso. Eu quero fazer Fala, uma pergunta. Kátia. Eu gosto de jogar perguntas no ar. Antes Aham. de começar, o que seria uma pessoa difícil? O que seria uma pessoa difícil? O que seria uma pessoa Ao, difícil? ao meu ver, é uma pessoa que está muito insatisfeita com ela. E isso, essa insatisfação pessoal, ela reflete em tudo à sua volta. Então, todos os comportamentos que ela tem é sempre de insatisfação, porque ela não está bem com ela mesma. Então, ela se comporta assim com as demais pessoas, sabe? É difícil de agradar, é difícil de você ter uma convivência, é difícil de você demonstrar amor e até dar acolhimento para aquela pessoa, porque você percebe que ela tem essa dificuldade aí, muitas vezes por essas dores e por essas insatisfações, elas fazem questão de afastar as pessoas. Talvez elas tiveram uma vida onde elas receberam pouco amor, né? Ou alguns traumas, ou algumas coisas que a gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas que isso a faz sempre querer afastar todo mundo dela. E aí ela tem algumas atitudes que você fica pensando, mas gente, qual que é a necessidade disso, né? Por que essa pessoa se comporta assim? Por que ela faz sempre assim? É nesse intuito de afastar os outros dela, inconscientemente. Ela nem percebe às vezes que é assim. E isso que eu tô falando serve pra gente também. Muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente não percebe que a gente tem. A gente acha que tudo ao nosso redor é o problema, menos nós. Então a minha resposta para você seria essa, Kátia. E para você, Bela, o que é uma Eu pessoa concordo bastante com o que a Vanessa falou. E eu acho que quando a gente encontra uma pessoa com tanta dificuldade, né, com atitudes complexas, né, que eu acho que as pessoas difíceis, elas apresentam atitudes muito complexas. É de fato que elas não conseguem lidar com algo interno, né? Tem muita coisa ali mexendo, muito sofrimento, traumas.
E essa maneira de lidar com o outro, né, de se expressar dessa forma, é talvez uma defesa, né? Tipo, olha, eu vou até aqui, né? Você percebe que pessoas assim, elas estão sempre se posicionando de forma já impositiva, né? Elas sempre colocam, eu sou assim, eu não gosto disso, eu não. Tipo, já para falar, né? Já se posicionam dessa maneira. Então, eu acho que é uma forma de expressar que existe algo dentro dela que está tumultuado e do qual ela também nem sabe lidar. Porque eu acho, gente, existem pessoas mais difíceis, mas todas nós temos a nossa dificuldade em algum ponto da vida, né? Ninguém é tão bom que não tenha partes ruins e ninguém é tão ruim que não tenha partes boas. Então, depende muito de qual parte sua você vem nutrindo, você vem trabalhando. E o que quando a gente fala disso, é de autoconhecimento mesmo. Eu só posso mudar algo, ninguém muda ninguém, a gente só muda a si mesmo. Então, eu só posso mudar algo que não está legal em mim quando eu conheço, quando eu tomo consciência daquilo ali e quando eu busco caminhos e maneiras de trabalhar essa dor, trabalhar esse trauma, trabalhar essa angústia, trabalhar a ansiedade. Então, quando eu consigo fazer isso, com certeza eu consigo me dar uma chance de viver coisas diferentes. Então, eu acho muito importante. Mais uma vez, a gente fala desse autoconhecimento, que nada mais é conhecer a si mesmo, né? Imersão, mergulhar em você. E quantas coisas boas você vai descobrir. Às vezes a gente está falando de autoconhecimento e a pessoa acha que é só coisa ruim. Não. Às vezes ela descobre que ela tem tanta coisa boa, tanto talento, tanta habilidade a qual ela nem tinha percebido, ou qual ela nem desenvolve, assim, ela deslancha, né? Ela surfa naquilo ali, que ela consegue positivar aquilo que ela vinha acreditando ser, né? Aqueles pontos, eu sou difícil. Vocês já perceberam que quando a gente fala de pessoas difíceis, às vezes a gente encontra umas que já falam, já vou logo te avisando, eu não sou uma pessoa fácil. Quem aí já conheceu, já conviveu com alguém assim? Muitos, né? Acho que todas nós já convivemos com alguém que já avisa logo de cara, já, né? Isso! Eu não sou fácil. Então, eu acho que quando essa pessoa fala assim, eu não sou fácil, na verdade, ela de alguma forma, ela tá falando para você, eu quero me proteger, eu já sou assim, eu não pense que você vai criar uma proximidade, né? Então, também cabe a nós essa inteligência emocional, como é que a gente vai lidar, né? Ou eu vou me afastar dessa pessoa, né? Que é o mais fácil. O mais fácil é tipo, não quero conviver. Só que às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Às vezes alguém ali muito no seu trabalho, no seu trabalho, um filho, um marido que você ama muito, mas você tem dificuldade, um pai, uma mãe, né? Às vezes não tem como. Você tem que aprender a lidar com essas pessoas. Não tem como você simplesmente tocar o barco, seguir a vida e deixar a pessoa para trás. Algumas vezes você precisa administrar isso na sua vida, né? Verdade. É verdade. E aí, Kátia? Fala um pouquinho. Pra mim, eu acho que realmente tudo isso que vocês falaram, eu também enxergo que é uma pessoa resistente, né? É uma pessoa que resiste. Ela tem dificuldade de ter essa flexibilidade, de ceder, porque para ela é tão difícil ter que, talvez, por essa perspectiva que vocês trouxeram, lidar com ela, então ela já chega e mostra como ela é, porque ela não quer nem ter o trabalho, porque talvez seja muito doído, dela ter que mudar alguma coisa nela. É uma pessoa resistente. Talvez porque doa muito, talvez porque ela não esteja preparada, talvez porque... Eu não sei qual é o motivo. Isso cabe a cada um de nós enxergar. Então, eu acho que quando a pessoa fala assim, olha, eu sou difícil, também é uma forma de dizer assim, tenha paciência comigo. Né? Tenha mais paciência comigo. Então, a gente, quando começa, como a gente trouxe aqui, tem pessoas que a pessoa é tão difícil que se a gente tem opção, a gente escolhe não participar da vida dela. Mas tem pessoas que a gente não pode, não tem como escolher. E se a gente talvez olhar com carinho,
aqui, a gente pode aprender muito com isso. E também tem o lado bom de ser difícil, não tem? Tem o Tem. lado bom de ser difícil. O lado bom de ser difícil, eu vou já jogar outra coisa aqui. O lado bom de ser difícil é que a pessoa sabe se posicionar. Ela sabe, digamos assim, lutar pela opinião dela. Então, se ela tem uma opinião sobre alguma coisa, ela não vai desistir daquilo ali fácil. Ela vai querer que todos concordem com a opinião dela, ela vai querer, ou se não se faça respeitar. Então, ela vai impor a posição dela. E, por um lado, isso é bom, porque, às vezes, você precisa se impor de alguma maneira. Então, tem um lado bom disso. Então, por exemplo, em que lado você se encaixa? Quando a gente começou o nosso papo, né? Pessoas fáceis e pessoas difíceis. Talvez se fosse assim, pessoas mais resistentes e pessoas que cedem mais. Se a gente olhasse por essa perspectiva, em geral, eu sou a pessoa que cedo mais, em geral. Então, eu tenho dificuldades de coisas que são importantes para mim, eu me fazer ser ouvido, me fazer impor. Por quê? Porque eu não sei agir de um jeito, digamos assim, eu não sei impor goela abaixo. Ficar defendendo a ideia até batendo. Ser afrontosa, às vezes, né? Pra gente, às vezes, conseguir. Isso. Então, por isso que eu falo, tem um lado bom de tudo. Então, que a gente pegue o lado bom daquilo que é nosso e tente transformar aquilo que pode ser melhorado. Porque nada é ruim, eu acho que pode ser melhorado, é isso. Eu acho que nisso daí é a comunicação, né? A comunicação é o que nos diferencia, é o que nos torna realmente visíveis ao outro, né? Porque às vezes a gente está falando, e a pessoa não está conseguindo entender, né? Não basta somente falar. Então a sua comunicação ela tem que ser assertiva. Eu gosto muito de falar de comunicação assertiva, porque às vezes você fala pouco, mas você fala para que as pessoas consigam entender. E eu acho que é exatamente isso. Todos nós queremos ter uma vida harmônica, gente. Todo mundo precisa disso, dessa harmonia, dessa leveza, diminuir a parte que está negativando a nossa vida, né? Elevar os pontos positivos. Então... E entra também numa questão de comunicação não violenta nessa parte, né? Que é bem estudado também. A gente fala muito sobre isso agora, né? Você tem meios e várias maneiras, vamos dizer assim, de se comunicar sem ser algo agressivo. Você tem como se impor, você tem como colocar os seus pensamentos também ali, nem para que seja discutido, vamos dizer assim, mas de uma maneira branda, de uma maneira tranquila, de uma maneira respeitosa. E isso, o que ocasiona nas outras pessoas? A recíproca. Se você trata bem alguém, se você é educado com alguém, aquela pessoa chega uma hora que perde sentido para ela ser mal educado com você, sabe? Agora, se você sempre responde às pessoas na mesma altura, com a mesma imposição, com o mesmo empate e tal, o que gera isso? A mesma situação de volta. Nós somos espelhos nesse sentido. Se a gente chega num lugar e a gente é mal recebido, vamos dizer assim, por um atendente ou qualquer outra pessoa, qual que é a nossa tendência? É reagir da mesma maneira. Se a pessoa foi grossa com você, você é grossa com a pessoa. Então, é justamente esse equilíbrio aí que a gente precisa, é esse controle, é esse autocontrole que a gente precisa adquirir para lidar com as pessoas no geral. E isso que vocês trouxeram também, às vezes, da pessoa, né? Mas o que é a pessoa difícil? O que seria a pessoa fácil? Porque, às vezes, a gente fica com uma falsa sensação que a pessoa difícil é só aquela que é mais impositiva, mais ativa, vamos dizer assim. Mas existem muitas pessoas calminhas e pessoas serenas que também podem ser pessoas difíceis. Por quê? Porque às vezes ela se coloca sempre numa vitimização ali na sua vida, no seu cotidiano. Ela sempre é vítima de todo mundo. Mesmo quando ela não é, ela se coloca nessa situação. E é difícil lidar com gente assim também. Porque você vê que a realidade não é bem essa, mas esse é o parâmetro que ela enxerga. É difícil. Ou então, uma pessoa que na sua frente se comporta de uma maneira muito delicada, muito tranquila,
mas não é bem aquilo que aquela pessoa pensa, nem que ela faz. E aí você descobre por outros meios que aquela pessoa não é quem você imaginava que fosse. Então, nem sempre uma pessoa difícil é uma pessoa impositiva, é uma pessoa ativa. Às vezes, pessoas difíceis são pessoas mais tranquilas também. Acha isso, Kátia? Excelente colocação. É bem isso. É por isso que, assim, a gente, como coach, né, a gente sempre tem que entender um conceito que significa para cada um. Né? Por isso que o que é uma pessoa difícil? Aí a gente está co-criando aqui um conceito, mas alguém que está ouvindo a gente pode ter uma outra percepção do que é uma pessoa difícil. Né? E a pessoa difícil, se a gente fosse resumir com tudo que a gente trouxe, realmente não é uma pessoa, às vezes, ativa, que se impõe, não é só isso. Ela pode ser uma pessoa que sempre está, como a Vanessa trouxe, otimizando, colocando a culpa no outro, ela nunca consegue enxergar que ela tem responsabilidade sobre a própria vida. Ela está sempre colocando a culpa no outro, como se ela esperasse do outro as respostas para tudo. Isso incluísse você, se você se relaciona com ela. Então, existem vários conceitos de pessoas difíceis. E a gente precisa entender isso para a gente se enxergar ou enxergar o outro que está perto, para a gente poder... Como que eu posso lidar com isso? Quais são as ferramentas que eu posso lidar? E você falou uma coisa que na hora que você estava comentando, eu cheguei a anotar aqui. O espelho, né? O outro é o nosso espelho. Às vezes, você tenta até manter a serenidade, manter a calma, manter a paciência, mas a pessoa cutuca você em alguma coisa que dá vontade de você responder na mesma, chegar com uma ninja. Chegar chegando. Chegar chegando, rebatendo. E aí você respira fundo, conta até 10, e daí o que você pensa? Por que será que aquilo ali te incomodou tanto? Se aquilo ali te doeu, te incomodou, pega que é teu. Pega que é teu. Então, de alguma forma, aquilo ali está querendo te mostrar alguma coisa. Por que isso me incomoda tanto? Por que isso me machuca tanto, me incomoda tanto? É meu, eu tenho que trabalhar em mim. Porque se não cabe em mim, eu vou falar, isso não é meu, isso não me pertence. Isso aí é uma coisa dessa pessoa. Então, que fique com ela. E como que a gente aprende a lidar? E aí vai para cada caso. Eu vou poder aprender, se eu conseguir ter bons olhos, eu vou conseguir tirar bons aprendizados disso. Então, se essa pessoa, às vezes a pessoa difícil está justamente ali para fazer você evoluir, para te cutucar mesmo. Para fazer você... Ou ela fala, ou ela a figura dela te incomoda por alguma coisa. E por que a figura dela te incomoda por alguma coisa? Às vezes, não é nem... outras pessoas têm a mesma atitude com você que aquela mesma, mas aquela ali você não aceita. De outros você aceita. Isso é uma coisa que a gente precisa analisar também. Por que que essa pessoa incomoda tanto? A figura dela incomoda tanto? O jeito dela te incomoda tanto? Isso. É um reflexo de alguma coisa. É o espelho. Então, é uma oportunidade que eu tenho de pensar o que eu posso aprender com isso, né? E quando a gente fala sobre pessoas difíceis, eu acho que todas nós somos difíceis em algum ponto, né? É muito fácil a gente olhar o outro e falar, esse é difícil. Mas todas nós temos nossos pontos difíceis. Porque isso trata de perfil, de personalidade. A gente não aceita tudo que nos é dado, né? Que nos é oferecido. Não, porque nós temos as nossas próprias crenças, nós temos os nossos significados. Desde que nós nascemos, a nossa criação, as pessoas que fizeram parte da nossa vida foram deixando coisas em nós, né? Deixando pedacinhos em nós. E nós somos boa parte disso. Até o momento em que a gente começa a se perguntar sobre muitas coisas, a gente começa a vivenciar e você começa a se perguntar, isso faz sentido para mim? Será que hoje em dia eu realmente penso assim? E você vai perceber que aquilo ali não lhe cabe mais. Então, personalidade, perfil difícil, todos nós temos. Às vezes, até quem olha mais no outro é a pessoa que é difícil pra caramba, que não consegue, né? É muito fácil a gente olhar os defeitos do outro, é muito fácil a gente apontar. Então, não se esqueça, isso é uma questão de personalidade, de perfil.
E falando sobre isso, entra uma coisa muito importante que eu acho sobre os nossos limites, né? Quais são os seus limites? Como é que você vai se posicionar sem que essa pessoa te atinja, sem que você sinta raiva, ira? Todos nós sabemos, porque eu duvido que tenha alguém aí assistindo ou que vai passar por esse material que já não tenha sentido raiva, aquele estresse, a pulsação mais forte, o coração batendo. Você quer, né? Você não está se controlando, você treme por dentro, dependendo de como você age. Né? Às vezes você não... Tem pessoas que não respondem, né? Mas estão ali guardando. Então, não é pelo simples fato de não responder, mas como você lida emocionalmente com aquilo que está acontecendo, com essas sensações. Então tem uma grande diferença nisso, porque às vezes, ele é difícil, eu vou ficar quietinho, eu não vou responder, mas você está pulsando ali dentro de você, né? Seu corpo está tipo clamando uma resposta, mas essa resposta interna, inteligente, de inteligência emocional, ela vem justamente para isso, para que você possa administrar e saber em qual caixinha você vai reorganizar isso daí. Como eu vou lidar com isso? E uma das coisas que, né? Uma coisa que você quer falar, Vanessa? Você quer falar? Não, pode falar, pode concluir. E uma das coisas que eu acho é porque a pessoa mais complexa, vamos dizer assim, que está naquele momento mais irado, ela nunca espera por algo menos, ela sempre espera por um embate, algo que torne aquela sensação mais, sabe? Ela sempre acha que vai vir algo contra, porque é a forma como ela lida. E quando você fala, olha, me desculpe, gente, a gente precisa aprender a falar palavras que diminuam aquelas sensações ali. A gente precisa aprender a conversar, a lidar com os conflitos, mas diminuindo o grau de estresse. Olha, você me desculpe se eu falei algo ou se você entendeu que eu quis transmitir alguma sensação assim, assado, não foi a minha intenção, né? Então, coloque palavras mais leves. Provavelmente, isso daí quebra qualquer um, gente, porque às vezes a gente está naquele embate ali, um fala, o outro fala, e a gente acaba querendo muito do ser humano se posicionar sobre o outro. É como se eu não falo, a outra pessoa ganhou, vamos supor, né? Então, às vezes, você fala tranquilinho, olha, me desculpe, não foi nada disso que eu quis dizer, mas tudo bem, eu respeito. Se você quiser falar comigo, depois a gente conversa. Pronto, você quebrou. Você quebrou. A gente precisa aprender a reorganizar tudo que a gente tem dentro de nós. A gente tem olhado muito para as coisas externas, e o externo, gente, não é você. O externo... Se você não aprender quem é você, ele não te representa. Você vai continuar no vácuo, no vazio, sem entender o que está te acontecendo. Até que ponto isso impacta a sua vida? Por que tem impactado a sua vida? Então, observe, façam as perguntas, né? A vida, ela é cheia de perguntas. Ela é cheia de perguntas e eu só obtenho as respostas quando eu indago, quando eu faço questionamento. E é tão legal, né, meninas? Vocês vão poder compartilhar aqui comigo, para quem está assistindo, que o coaching, ele é cheio disso, né? As pessoas, às vezes, pensam que vão chegar e vai estar lá tudo formuladinho no sentido de resposta. Não, a gente faz as perguntas. Porque o que é de cada um deve ser apenas trabalhado. É tão individual esse processo, é tão maravilhoso poder organizar e potencializar cada um dentro do seu universo, da sua realidade, daquilo que é importante para cada pessoa. Falando entre nós aqui, nós mulheres, nós três que trabalhamos juntas, que temos esses projetos, que nós temos que alinhar, né? É tão diferente quando você trabalha sozinha. Decidi, pronto, acabou. Agora, quando você trabalha em mais de uma, a gente também tem vários assuntos dos quais a gente tem que alinhar. Então, é importantíssimo que a gente saiba se colocar bem para o outro, contestar, porque nenhuma de nós aqui somos
né? Tipo, colocou e pronto, acabou. Ah, tá bom, eu aceito. A gente sempre fala sobre isso, porque a gente aprende que tem que ser assim em todas as relações. A gente é assim na nossa vida pessoal, na nossa vida em família, na nossa vida com os nossos filhos, na nossa vida com pessoas que trabalham com a gente. A gente tem que ter uma dinâmica, para conversar. E como é que eu consigo fazer isso? Questionando, entendendo quais são os meus limites, até onde eu consigo ir, até onde eu quero ir. Assim, eu penso também que conforme a gente vai evoluindo, ela trouxe essa questão do autoconhecimento, que é muito importante mesmo. Por quê? E trago aqui uma reflexão para você fazer com você. Quando você era mais novo, vamos dizer assim, mais imaturo, você era mais intolerante. Quanto mais o tempo vai passando, a gente vai perdendo, às vezes, a disposição de se enfiar em coisas que a gente sabe assim que não vai agregar em nada à nossa vida. Então, a gente vai criando essa maturidade, a gente vai criando esse autoconhecimento de perceber, né, às vezes, que é a pessoa que tem uma atitude mais rude, ela está com um problema com ela mesma. E o que você vai ganhar com isso? E querer ficar disputando? Mesmo porque essa questão de disputar ali, discussão, para ver quem sai ganhando, isso aí é uma coisa altamente estudada quando a gente está nesses processos de autoconhecimento, porque nada mais é do que uma questão de ego. Uma questão onde você quer, de alguma forma, suprir alguma coisa em você para que você não se sinta diminuída. Para que você tenha essa sensação que, no final das contas, você conseguiu ali impor a sua opinião, que você conseguiu vencer aquela discussão, que você conseguiu fazer... Oh, meu telefone tocando aqui. Fazer com que a outra pessoa percebesse isso, mesmo que seja de uma maneira impositiva. Deixa eu desligar aqui. Fala aí, Kátia. O nosso sistema límbico, né, gente? A gente estuda sobre isso. É o nosso sistema límbico atuando. Não é? Então, assim, eu não sei. Eu acho que a gente precisa... Essa questão das pessoas fáceis, realmente existe pessoas difíceis, tá? Isso aí existe. Mas tem horas que eu sou difícil também. Com certeza. Mas tem pessoas que ela tem uma dificuldade contínua. Ela tem uma dificuldade comigo, com ela, com a outra, com todo mundo, com a família. A gente sabe que existem pessoas assim. Então, não é uma dificuldade pontual em alguma coisa com alguma pessoa. É uma dificuldade de convivência. É uma dificuldade com muitas pessoas. Já em contrapartida, tem outras não. Tem outras que têm um bom relacionamento com várias pessoas. Entretanto, se bica com alguém, aquela outra pessoa incomoda ela. Então, a percepção daquela pessoa, daquelas duas que se bicam ali, que discutem sempre ou que tem uma ruim convivência, elas enxergam como a outra que é difícil, entende? Elas não enxergam a dificuldade nelas. Então, olha, duas pessoas estão conflitando. Uma conflita com todo mundo mesmo. A outra conflita esporadicamente, está conflitando com essa aqui. Mas as duas vão ter a percepção só do ponto negativo da outra. Dificilmente a gente fazer essa análise com a gente mesmo. Tá, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Porque como que eu posso melhorar? Como que eu posso conviver melhor com essa pessoa? Porque o que a gente quer aqui passar para vocês é que é tão importante quando a gente está em harmonia com todas as coisas. A gente reage diferente com as situações, sabe? Quando a gente está tranquila, quando a gente está em paz... É difícil as coisas te atingirem. Você consegue administrar melhor isso. Quando você está com ali o seu grau de empatia grande, né, elevado, até uma pessoa que vem com uma reação mais grosseira, você consegue olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. Porque te dá até uma certa compaixão em relação àquela atitude. Você fala, qual que é a necessidade de agir desta maneira, sem provocação nenhuma, sem nada. Né? Então, essa a questão. Hã? Tem que estar bem zen, né? Tem que estar bem zen. Não entendi. Tem que estar bem zen quando a pessoa chega já te... Eu passei por uma situação assim. Eu sou a pessoa mais simpática que pode existir.
E a pessoa não me conhece, eu vou fazer de tudo para receber a pessoa bem. E numa dessas, eu fui querer inserir a pessoa no grupo, a pessoa me deu uma cortada, assim, que eu fiquei até zonza, que eu não estava esperando aquilo ali. Então, depois eu fiquei assim, sem reação, mas depois eu fiquei com a raiva, sabe? Então, quando a gente fala do coach, de ter clareza, não é que a gente não vai lidar com isso. Isso vai fazer parte da nossa rotina, assim, só que a gente tem ferramentas para lidar com aquilo. Naquele momento que eu passei, eu fiquei assim, sem esperar. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu estou digerindo isso até agora. Porque eu estou tentando entender por que me incomodou tanto, entendeu? Isso. E como é uma pessoa que eu não posso simplesmente cortar, eu vou ter que aprender a lidar com essa pessoa. Como que eu vou aprender a lidar com essa pessoa? Tem uma coisa que eu li o livro e eu já falei aqui na outra live e trago agora, o dos 4 compromissos. É um livrinho tão gostoso de ler e ele traz uma coisa assim, não leve nada para o lado pessoal. Ele traz um desses compromissos que é não levar nada para o lado pessoal. Mas a gente tem isso, né? De achar que o mundo gira em torno da gente. E é isso que a gente tem que aprender. Isso é da pessoa, não é meu. Então, mas você não fez esse compromisso, não? Você tem que começar a exercitar esse compromisso. Sim, eu estou fazendo, né? E isso é um processo. Então, não levar nada para o lado pessoal é uma coisa que vai mudar a nossa vida quando a gente conseguir incorporar ele totalmente na vida da gente. Por quê? Isso é da pessoa, não é meu. Isso é dela, se ela tá de mal com a vida, se ela não dormiu direito, se ela isso é dela, eu não preciso aceitar isso. E isso não tem nada, não é porque, será que eu tratei ela mal? Não justifica. Será? Não justifica. A minha atitude não justifica o outro. E aí entra uma coisa que a gente já falou muito, né? Eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu não tenho o poder de mudar o outro. A gente não tem o poder de mudar o outro. Cada um muda o que quiser. Mas normalmente essa mudança vem pela dor. Porque a pessoa não quer mudar. Eu quero mudar. Não. Normalmente é alguma coisa que cutuca ela, que dói. Aí ela começa a entender que ela precisa mudar. Não precisa ser assim, né, gente? Mas a gente acaba que faz a mudança pela dor. E aí, mas às vezes, quando a gente muda tudo ao nosso redor, né? A gente não muda o outro, mas a gente pode mudar o nosso comportamento. E com a nossa mudança, a gente consegue a mudança que a gente gostaria. Exatamente. E aí entra o que a Bela disse, que eu ensino o outro sobre os meus limites. Eu vou ensinar o outro sobre como eu quero ser tratada. Então, eu não preciso entrar no embate. Como já dizia minha mãe, quando um não quer, dois não brigam. Então, eu não vou entrar no embate. Eu não vou discutir. Eu não vou ter que impor a minha opinião para o outro goela abaixo. Eu posso ter opiniões diferentes. Eu posso ser diferente do outro, o que é maravilhoso. E a gente vai conviver bem ou não precisa ser melhores amigos, mas pode ser de forma respeitosa. Como eu faço isso? Como eu ensino o outro sobre os meus limites? Primeiro, conhecendo quem eu sou, conhecendo aquilo que eu tolero e aquilo que eu não tolero. Então, tem coisas que eu nem sei que eu não tolero, mas eu vou descobrir quando a vida me dá uma certa situação. Quando a vida me mostra alguma coisa, eu falo, peraí, eu não gosto disso. Então, como é que eu posso lidar com isso? E aí, às vezes não, em geral, uma boa conversa resolve. E a comunicação não violência, tá travado? Travou um pouquinho. Se você puder repetir um pouquinho. Eu falei, eu ensino a outros sobre os meus limites me conhecendo. A vida, às vezes, vai me dar situações que eu vou falar, peraí, isso eu não gosto, isso eu não quero. Coisas que, às vezes, eu nem sabia. E uma boa conversa resolve, em geral, resolve isso. A comunicação não violenta, ela ensina como a gente pode se colocar para o outro. Então, você vai falar como você tem e o que você quer que o outro faça. Por exemplo, eu não gosto quando você fala comigo de forma desrespeitosa. E faz com que eu me sinta chateada, você me machuca, você me magoa, você
traz como se eu só fosse isso. Então, eu gostaria que você falasse comigo um tom de voz. Às vezes a pessoa não gosta de falar gritando, por exemplo, né? Então, eu gostaria que você falasse com um tom de voz mais suave comigo. Isso me incomoda. Então, eu estou sendo bem clara para o outro, porque às vezes a gente acha que o outro tem que adivinhar, com base com a nossa ótica, que o outro deve adivinhar como ele deve agir, porque é muito claro para mim, não para o outro. Por isso que uma boa conversa, ela diz para o outro os seus limites, como eu me sinto e como eu gostaria que a pessoa agisse. Às vezes o silêncio também já dá resultado, porque às vezes você vai entrar numa situação que você sabe que aquilo ali não te cabe, então é melhor ficar quieto, né? Então você vai conhecer a situação, você vai se conhecer e você vai saber qual é a melhor ferramenta que você vai precisar usar para lidar com aquela pessoa, com aquela situação. Não é não, meninas? Com certeza. Eu. Pode falar, Bela. Eu acho que a própria idade nossa é uma evolução, né? Porque a vida é muito sábia. Ela vai nos ensinando de forma natural a gente se entender. Como é que eu me entendo, eu já vou entendendo, eu já vou absorvendo coisas. Vamos supor um sentido prático aí do dia a dia. Você já sabe qual o tipo de sapato que você gosta de usar. Você vai deixando de usar um sapato que você usou quando nova, porque era moda, ou porque você queria experimentar, entendeu? Você já sabe, você já está tranquila. Você vai por uma fase de eu uso isso daqui porque eu me sinto confortável. Eu mudo meu cabelo porque eu gosto dessa cor, entendeu? Você para um pouco daquele negócio ali de 1, 2, 3, de tentativas excedentes ali numa busca. Você vai aprendendo essa sabedoria. A vida é sábia, ela já vai mostrando isso. E quando você tem a oportunidade de potencializar isso que você ganha, né, que é natural, que é do tempo, que é através desses processos, a gente tem hoje em dia disponível tanta coisa, tantos processos que trabalham, que potencializam, que maximizam aquilo que já nos é dado de graça, né? E você pode recorrer a isso em qualquer idade. Nós estamos sempre precisando de ferramentas que nos avaliem, que são indicadores. Eu só posso dar um passo a mais quando eu tenho indicadores na minha vida. Eu falo isso de vida pessoal, de vida de empresária, de vida pública ali, com outras pessoas. Hoje em dia, nós estamos indo para um tipo de questionamento assim, ó. Concurso público está minguando. CLT versus empreender. Porque as pessoas estão descobrindo dentro dela habilidades e talentos e elas estão pensando de uma seguinte forma: eu quero partilhar com alguém, eu quero mostrar. Então, vários momentos as pessoas estão tendo que decidir, elas vão lidar com pessoas difíceis. Quando eu me coloco ali, imagina eu vendendo um serviço no qual eu não vou ter pessoas difíceis, gente. Nós vamos ter muitas pessoas difíceis. Então, se entender sobre isso, quem é você e no que você é difícil, como você pode olhar para isso, por que você tem essa dificuldade. Então, entender vários pontos, isso daí te ajuda. São os seus indicadores para melhorar, para ter uma performance melhor. Se for uma performance na sua vida, se for uma performance na sua casa, você entende que, por exemplo, você está com o seu marido porque você quer, mesmo ele sendo um bebezão, vamos supor, né? Ainda aí, mais velho que você, mas com atitudes de filho, você entende tudo isso, você tem clareza para decidir. Mas a gente precisa mergulhar nisso daí, nesse processo. E como é bom, você sabe por quê, gente? Porque a gente começa a destacar, a prevalecer os pontos positivos das outras pessoas. Todo mundo tem ponto positivo. Até aquela pessoa que está ali se posicionando como a mais difícil, a gente já colocou aqui vários tipos de dificuldade. Também aquela pessoa que é muito boazinha ali, ela também é difícil, porque ela não se comunica. Ela se comunica ali num limite. Às vezes ela está num grupo, mas ela vai até certo ponto, ela não se permite.
entendeu? Ela guarda para ela outras coisas. Então ela tá ali captando das outras pessoas, tudo que as outras pessoas estão se entregando, compartilhando, e para ela entrega isso daqui, ó. Ela não sabe compartilhar. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Uma dificuldade muito grande. Então, isso é complexo, gente. Imagina, eu estou recebendo das outras pessoas que estão compartilhando, que estão se entregando, que tem gente que é coração. Eu sou um pouco dessa quando eu estou dividindo. E daí a outra pessoa está ali, ó, absorvendo, recebendo e contida, na máscara. Isso é difícil. Às vezes eu prefiro uma que vem na lata ali para mim, entendeu? Que papuf, eu já sei meio como que eu vou agir com ela, do que aquela que, né, tá ali absorvendo e vira as costas e vai. Então a gente precisa olhar os pontos positivos das outras pessoas e a gente consegue olhar isso. A gente consegue ter essa dinâmica, essa segurança, essa tranquilidade. Mas nada funciona sem que você olhe para você. Porque entender o outro é entender a si mesma. Se eu não me entendo, eu não consigo entender nada do que o outro faz. Porque eu estou ali vibrando a minha dor, aquela angústia e tudo mais. Então, olhe para os pontos positivos das outras pessoas, a partir do momento que você conseguir entender os seus. Né? Eu acho que o ser humano, nós somos ali luz e sombra, mas a nossa vivência, a nossa vida nos ensina como ser luz e como ser sombra também. Mas, então você precisa escolher. Você precisa escolher, de fato. Olha o poder da escolha mais uma vez aí. Você precisa escolher. Qual é o lado que você quer alimentar? Qual é o lado que você quer desenvolver? Né? Porque daí a sua sombra vai existir ali, mas você vai ter uma percepção melhor sobre elas. Você vai conseguir entender. Sabe aquele filme que a gente, Divertidamente, que é infantil, mas eu acho que a gente aprende muito, né, com esses filmes infantis, porque tem uma linguagem muito gostosa, eu pelo menos gosto. Então, o que acontece? Ali fala muito sobre as nossas emoções. Né? A gente fala muito sobre as nossas emoções e a gente precisa acolher, entender que elas existem, que elas fazem parte de nós. A raiva, a ira, a insegurança, o medo, a aflição, a angústia. Gente, eu sou uma pessoa positiva na vida, eu tenho comportamentos positivos, porque eu estou sendo treinada para isso, né? Eu estou sendo estimulada a todo momento. Eu trabalho com isso. Mas eu tive Covid-19 há pouco tempo. Eu que achei que isso não fosse acontecer comigo, eu estava blindada. Olha a minha percepção. Eu sempre falei desde o começo, eu e minha família estamos blindadas. Quando foi agora em junho, eu e minha família todos fomos diagnosticados com Covid. Só meu filho mais velho que não. Então ele ficou isolado, né? Mas foi assim, eu fui primeiro porque eu comecei a me sentir mal, como se fosse uma gripe muito forte, então eu fiquei meio que isolada. Aí quando o meu resultado saiu, poxa, saí. Aí agora ninguém entra aqui nem pra nada. E daí depois meu filho saiu, meu filho foi diagnosticado, meus filhos pequenos, então gerou dentro de mim um monte, as meninas sabem porque a gente compartilhava, gerou medo, gente, eu tive medo, eu tive angústia, eu fiquei observando ali, né? Então a gente precisa aprender, eu precisei aceitar, eu tô com medo? Eu tô, né? Eu tô com isso? Eu tô. Então quando você aceita, fica muito mais fácil você contornar, você lidar. Aceite as suas emoções. A dificuldade, né, ela vem da negação. E assim, mais uma vez, para todo mundo que está ouvindo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe lidar com todas as adversidades que surgem na nossa vida. Todas. Pessoas, situações, como a Bela está colocando aqui da situação dela. A gente falou bastante das pessoas difíceis. E que seriam as pessoas fáceis, então? As pessoas fáceis são aquelas que tentam entender o outro, que tentam
não levar aquilo para o lado pessoal, como diz ali o livro que a gente tanto gostou, né, meninas? Que é super indicado aí para vocês, que é Ele os está 4 indicado lá compromissos. na página, né? A É, gente fica plugada nisso e indica. é. Então, a pessoa fácil seria essa, aquela pessoa que não tenta levar as coisas tudo para o lado, sabe? Para se atingir, para deixar para o lado pessoal, tenta levar as coisas numa boa, tenta estar zen, igual a Kátia está falando aqui. Poxa, mas tem que estar uma pessoa quase que, né, Buda. A pessoa é muito evoluída, mas a gente não tem que buscar evolução, a gente não tem que buscar a nossa melhor versão, a nossa construção do ser melhor. É isso. É tentar levar as coisas com leveza, com tranquilidade, não comprar problema dos outros, não comprar mau humor dos outros. A gente tem que saber que se aquela pessoa reage assim, isso é um problema dela. Você não tem que trazer isso para sua vida, para suas coisas, para te agoniar, para te colocar para baixo. Então, esse é o grande segredo, essa é a grande, eu acho que, lição que a gente tem que levar aqui dessa live, que as pessoas fáceis são essas, que tentam se adaptar, que tentam levar as coisas numa leveza maior. As pessoas difíceis são aquelas que veem problema em tudo, que estão com problema, transfere aqueles problemas que elas estão para as outras pessoas. E tem tem um vídeo que eu gravei, que eu coloco 10 dicas de como lidar com as pessoas difíceis. E aí eu gostaria de falar rapidamente aqui para vocês, lendo, porque faz um tempo já que eu fiz, eu não me recordo, tá? Eu anotei agora rapidão aqui. Que é o autoconhecimento, tá? Essas 10 dicas. A primeira é o autoconhecimento, que a gente já falou bastante aqui. A segunda, não reaja de imediato a provocações. Né? Calma, respira, né? A terceira. Conta até 10. Conta até 10. Mas funciona, né? Funciona. Pratique empatia, que é isso que a gente está falando. Olhe para o outro, pense isso na hora e reflita. Poxa, essa pessoa não tá legal, né? Deixa ela com o problema dela com ela. Eu não vou comprar isso. Então, pratique empatia. Preserve sua intimidade. Não conte muitas coisas da sua vida para essas pessoas. Porque isso uma hora vai se voltar contra você, sabe? E aí você não vai ter como você não reagir. Vai te atingir de alguma maneira. Se você ficar dividindo demais as suas coisas, os seus pensamentos, faça o mínimo, porque você já sabe que essa pessoa não é uma pessoa muito tranquila de se lidar. Então, conheça os seus limites, que é o que a Bela colocou aqui. Saiba até que ponto que você se atinge. E aí você, né, consegue administrar melhor tudo isso. Evite expectativas, evite que você também reagindo de uma maneira diferente, a outra pessoa vai corresponder, porque nem sempre acontece isso. Então não espere nada de ninguém, espere de você. Você é que tem que comandar tudo que acontece na tua vida. Abra mão de controlar tudo, que é aquela coisa de sempre querer ter o controle, de estar certo, de impor as suas coisas. Não tem necessidade disso. Tem uma boa comunicação. A gente pode falar várias coisas, tá? De várias maneiras. A gente pode escolher maneiras agressivas para falar ou maneiras delicadas e maneiras afetuosas de se falar a mesma coisa. Então, tome cuidado com isso. Autocontrole, né? Que é tudo isso aqui um pouco que a gente falou. E também, para que ter esta necessidade de sempre estar com a razão? Por que você tem isso? Qual que o que gerou isso em você? Faz essa busca, faz essa análise. Não tem o porquê você provar nada para ninguém. As coisas, quando são reais, elas vão aparecer. Uma hora ou outra, a verdade vem à tona. O que é real vem à tona. Não é você que discutindo com o outro, querendo provar, se incomodando, levando, comprando essa briga e essas atitudes que vai conseguir provar alguma coisa para uma pessoa dessa. Porque geralmente essas pessoas elas estão dispostas a estragar o seu dia muitas vezes. Então, nada do que você faça vai resolver muito. Cuide de você, que já é um ótimo caminho. É essa a minha dica de hoje para vocês. Muito legal, Vanessa. Muito legal. Eu acho assim, se a gente pudesse definir, as pessoas difíceis procuram problemas, as pessoas fáceis procuram soluções. Isso mesmo, né? Resumir assim. E aí, eu gosto sempre de fazer um paralelo, que eu falo que existe uma Kátia antes e depois da maternidade.
E eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele é muito diferente de mim. Ele tem um jeito que eu preciso todo dia descobrir como lidar com ele. Então ele tem uma característica que ele é muito, não é teimoso, porque a gente não pode definir uma criança ou qualquer pessoa por uma situação. Rotular, né? Rotular. Mas ele assim, se ele quer uma coisa, ele vai, insiste, você fala para ele, filho, agora não dá para fazer isso. Mas mãe, ele usa os argumentos, ele argumenta, ele fala. E aí eu comecei a perceber que é um jeito muito maravilhoso. Ele é muito obstinado com aquilo que ele quer. Então eu percebi que isso tem um lado muito bom nele. Então às vezes eu ficava, ai meu Deus do céu, eu ficava me enxergando. Quando eu era pequena, como eu era. Se minha mãe falasse para mim, ou meu pai falasse uma coisa para mim, eu, tá bom, ficava quietinha, entendia a razão deles. Mas ele não, ele quer argumentar, ele quer mostrar porque aquilo é importante para ele. E aí eu falo, filho, é maravilhoso que você tenha tanta obstinação assim, que você seja tão obstinado. Mas agora, então eu tento mostrar para ele que isso tem um lado bom, sim, mas que certas coisas eu também preciso ensinar alguns limites, algumas questões para ele. Então, assim, é isso que a gente também precisa enxergar. Não é porque não é do meu jeito que é ruim. Não é porque é do meu jeito que é diferente. O diferente, ele pode nos ensinar muito. Então, com ele, eu precisei aprender uma outra linguagem, a gente fala de comunicação, para eu falar a mesma linguagem dele, né? Valorizando quem ele é. Porque a gente precisa entender que difícil é para mim. O outro é difícil para mim. E você não pode minar a essência dele, né? E não é porque ele é difícil exatamente de um jeito que ele não tem nada, para mim, ele é difícil de um jeito, quer dizer que isso invalida tudo que ele é. Não. É quando eu me conheço, quando eu conheço o outro e eu enxergo o outro com essa empatia, com esse acolhimento, eu vejo além daquilo. Eu consigo ver além. O outro tem muito mais, tem um universo dentro dele, tem algo para me oferecer. Eu posso aprender muito com esse jeito dele, se eu não levar nada para o lado pessoal, né? Se eu perceber que aquilo ali pode ser visto de uma outra maneira, que daí é o poder da escolha, né? Então, é uma forma de a gente também transformar o olhar com o outro, mudar a nossa forma de comunicação. E eu tive essa experiência. Então, hoje eu já entendi com algumas ferramentas também de perfis, qual é o perfil do meu filho, né? E eu consigo me comunicar com ele de forma diferente, eu consigo entender ele com outra visão. Não é porque ele quer me confrontar, não. Não é por isso. Então é porque eu conheço ele, eu sei que ele tem um jeito e eu consigo lidar com ele de uma outra maneira. É por isso também que é importante que a gente se conheça para conhecer o outro e para criar uma relação. Não é que eu não vou ter ausência de conflitos, como eu disse agora há pouco. Eu vou ter conflitos, eu vou ter dificuldades, mas com as ferramentas que eu tenho ao meu alcance, com o conhecimento que eu tenho ao meu alcance, vai ficando cada vez mais fácil, porque eu vou aprendendo a lidar com isso. Exatamente. O seu filho, eu já falei que eu me reconheço muito nele, né? Porque eu também era afrontosa, né? Eu queria, era um universo de coisas ali desde a infância, uma energia, é um mundinho paralelo que às vezes a criança vive, depois o adolescente também, que tem essa necessidade de impor suas ideias, porque ele acredita que agora ele já está um pouquinho maior e que as pessoas precisam começar a ouvi-lo. Então, a gente precisa aprender a lidar com algumas situações aí da nossa... já levando um pouquinho para esse lado da maternidade aí, com os nossos filhos. A gente pode ter 10 filhos. A gente vai ter 10 experiências diferentes, 10 situações inovadoras, né? Cada ser é um ser nesse mundo. Então, não pode ser criado do mesmo jeito, com meu pai, com a minha mamãe, com as mesmas coisas. Mas é maravilhoso observar tudo isso, que cada pessoa, com a sua individualidade, está tentando ali conquistar o mundo. E muitas vezes eles estão tentando conquistar o amor.
de alguma forma, conquistar o seu espaço. Às vezes se sente meio, esses que são mais expansivos, assim, eles sentem, às vezes, um pouco de podado mesmo, sabe? Tipo assim, não. É como se você fosse, de alguma maneira, tirado da sua essência, do seu jeito expansivo de ser. Então, a gente precisa aprender a lidar com algumas coisas que é aquilo que talvez falta pra gente, né? Você já teve um comportamento completamente diferente na sua vida, né, Kátia? Que você estava falando, você sempre foi compreensiva, obediente, tranquila, né? E aí, de repente, veio por quê o filhinho assim para você, E eu né? percebo, eu falo assim para eles, os dois. Nossa, eu fico tão feliz porque vocês sabem exatamente o que vocês querem. Isso é maravilhoso. Eles sabem dizer o que eles querem, como que vai ser. Isso é maravilhoso, porque hoje eu coloquei lá na minha bio, né? Eu sou um pouco indecisa. Parece que às vezes tem duas de mim ali. Então, eles não. Eu falei, isso vocês não são igual a mãe de vocês. Vocês sabem exatamente o que vocês querem. Então, a gente tem que pegar e, como mãe, né? Apreciar isso, olha, valorizar isso que eles têm, mas não que a gente não tenha que ensinar limites, mas colocar respeitando quem cada um é, cada individualidade, cada ser. E se a gente trouxer isso para a sociedade, para o macro, né, para nossos pequenos ciclos, os ciclos de amigos, os ciclos familiares, os ciclos do nosso trabalho, do nosso lado profissional, a gente também tem que tentar reproduzir isso. Respeitar cada ser com a individualidade que é e se colocar também, mostrar para o outro quais são os seus limites. Só que a gente precisa também conhecer um ao outro, mas primeiro se conhecer, porque quanto mais eu me conheço, mais eu sei lidar com aquilo. A gente está redundante, mas é isso, né? É isso, minha gente. Eu acho que essa unicidade que hoje em dia a gente trabalha, né, que a gente consegue enxergar isso, e quando a gente pode falar hoje em dia dos nossos filhos, gente, o chip é outro. Eu nunca tento me comparar aos meus filhos, porque o chip é outro, eu vejo o comportamento deles, e eu percebo que essas diferenças são elas que nos fortalecem, né? São elas que nos trazem muito aprendizado. Então a gente não precisa nem sair para entender que elas existem, que os conflitos acontecem interno, nas nossas relações dentro de casa, nas nossas relações fora, e que a gente precisa aprender a lidar, porque senão a gente cria uma máscara. Eu aprendo a lidar fora, mas minha casa está muito conflitante, né? Acontece isso. Se eu não estou aqui dentro, comigo mesma, aprendendo a lidar com essas sensações e com os conflitos e com as pessoas, eu crio uma máscara, então a pessoa de fora eu aceito, eu tolero, mas a minha casa está borbulhando, está fervilhando. E essa é a maior lição, né, Bela? Porque muitas vezes a gente tem facilidade em lidar melhor com as coisas de fora do que com as coisas de dentro, porque a convivência mais fácil. não é fácil. Não, ela é desgastante, né? Ela exige, é o amor exigente, né? Então, é o amor exigente. E o amor é todos os dias, né? Igual plantinha. Se você regar, ele floresce, né? Agora, se você não cuidar, ele morre mesmo. E você nem sabe onde foi que ficou pelo caminho. E não foi uma coisa só, não. Foram várias, né? Que, porventura, ficou para trás. Mas eu acho que essa diferença é o que nos agrega, é o que nos torna, o que nos fortalece. É o que nos faz expandir. É o que melhora a nossa comunicação com as pessoas. Quando a gente entende que eu estou aqui para contribuir, que é um papel que é meu e que ninguém vai poder contribuir como eu, porque vem da minha história, da minha vivência, das minhas lições, dos meus aprendizados, né, de tudo, eu consigo não me comparar, eu consigo doar aquilo que é meu, aquilo que eu sei que eu posso. E com isso a gente vai criando uma conexão, a gente vai criando um movimento que é o que todos nós queremos. A gente quer muito mais que detalhes, a gente quer ser feliz, a gente quer sim, ser aceito por quem somos. E muitas vezes a gente não sabe nem quem nós somos. E daí, como é que você vai chegar a algum lugar se você não sabe nem onde quer ir, né? Qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Então você vai ali batendo cabeça,
Só que essas tentativas, elas podem ser melhoradas, elas podem ser trabalhadas. E quando a gente fala disso, é um processo, mas um processo estruturado, direcionado, que você simplesmente ganha autoconfiança, você se empodera como pessoa, você entende quem você é, né? E você consegue criar decisões, criar caminhos, criar atalhos, certo? Fazer um caminho mais consciente de onde você quer ir. E 98% das pessoas, vamos falar estatisticamente, porque eu gosto disso, né? 98% das pessoas, elas estão nesse patamar que eu falei. Estão na levada, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, assim, gente, a gente deseja, então a gente precisa mudar o jogo. A gente precisa assistir, a gente precisa se apropriar de conteúdos adequados daquilo que eu quero. Elimina um pouquinho aquilo ali que não te agrega em nada, diminui um pouco aquela, entre aspas, diversão, entendeu? E foca um pouquinho. Busque alguém que você goste, que tenha uma linguagem que te toca, né? Que você cria uma conexão, porque a vida é de conexão. E quando você está aberto para entender sobre a importância dessa conexão, de se conectar, de ouvir, de respeitar, mesmo que não seja diferente, mesmo que seja diferente do seu, e que será, né? Isso tem crescimento. Eu falei tudo isso para falar que as pessoas difíceis, elas nos ajudam a melhorar. E quando a gente entende isso, a gente também ajuda o outro a se sentir tranquilo, sabe? A gente leva uma certa tranquilidade pro outro. Tá bom, você é assim? Sem problema, isso é seu, tá? A gente pode conviver, você quebra aquele bloqueio, aquela barreira que existe entre a maioria das pessoas. E eu acho que isso é o ganho, né? Isso daí é que é viver. Isso é viver para mim. E assim, você quando não tem alternativa, que é uma observaçãozinha também, que às vezes faz diferente, faça diferença aí. Se você não tem alternativa de ter que conviver de repente, porque a gente, como ficou bem claro, acho que aqui a gente não está falando de situações esporádicas, de situações pontuais, onde todos nós somos difíceis. A gente está falando de pessoas que às vezes é difícil, no geral, tem uma frustração aí com o mundo, com a vida e com tudo. Se você tiver como tocar a sua vida distante de alguém que você tem assim, é melhor. Lembra-se daquelas coisas lá que a gente é as 5 pessoas que a gente mais convive, a gente precisa se cercar de gente que agrega, a gente precisa levar as coisas com leveza. Então, essa pessoa... Eu acho que alguns testes na vida, ok, a gente precisa passar, mas a gente não precisa estar diariamente convivendo com alguém que não te faça bem. Se você não tem alternativa, busque dentro de você essas alternativas, não criando expectativa nas outras pessoas, que com certeza você vai conseguir aí viver melhor, ter mais leveza aí diante de situações como essas, que às vezes são pesadas e fazem mal pra gente, sim, não tem como negar. E eu acho que é isso, né, minha gente? Eu acho que a gente já falou aqui até, porque eu tô olhando aqui o horáriozinho. E espero que tenha sido muito bom para vocês, porque é sempre muito legal para a gente tratar desses assuntos e dividir aí o que a gente pensa em relação às coisas do mundo com vocês, né? A gente vem de coração aberto, né? Para colocar, para se expor, para compartilhar. E a gente também quer receber, a gente também vai abrir uma dessas lives aí, é que a gente depois coloca esses conteúdos, pessoal, para as outras pessoas que não assistiram a live. Então, formata certinho, é por isso que a gente não deixa. Mas a gente vai fazer uma que a gente vai querer vocês ali, ó, né? Conversando com a gente. Nós do Conte com Elas, queremos estar mais próximas de compartilhar e de receber. Porque vocês, são graças a vocês que a gente hoje em dia pode fazer mais e mais. Tá instigada ali a trazer mais conteúdos, a gerar valor, né? Eu acho que isso é o que faz sentido, que faz parte da nossa missão de vida hoje. É isso aí. Muito claro para mim isso. É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui.
E a nossa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube. Então, se você não pôde assistir hoje a nossa live por inteiro, você vai poder... Indica para alguém, né? Indica Quem pras assistiu amigas, aí, as das pessoas pessoas que estão nos acompanhando, fala fulano, ó, vai estar lá no YouTube. Manda para as amigas, Tá bom, gente? para lidar com as pessoas difíceis. Abre os comentários, Kátia, um pouquinho. Indica para as amigas, para as pessoas difíceis que precisam escutar essa super direta aí, sobre a criminalidade. É verdade. Tá? Mas é isso, Antes da gente encerrar, pessoal, vocês que estão aí ainda, meninas, como foi a live para vocês? Vocês gostaram? Vocês conseguiram captar um pouquinho da nossa ideia? Se reconheceram em algumas características que nós colocamos aí? Às vezes agora o pessoal não vai deixar recadinho, mas a gente está aberto também a receber sugestões no direct para o nosso papo com elas, né? Que a gente está querendo realizar toda terça-feira, a gente realiza toda terça-feira. Então, se vocês tiverem sugestões, pode deixar para a gente no direct. E acompanhe esse vídeo na íntegra e todos os outros papos com elas que estão no nosso canal no YouTube. Gratidão a todos que nos prestigiaram hoje, vão prestigiar depois. É um prazer sempre estar com vocês. Um beijo! Beijo, obrigada. Tchau. Tchau, meninas. Gratidão.